nossa convidada de hoje, super especial, que vai nos dar grandes dicas, mas para dar início, vou perguntá-la que se apresente então, por gentileza. Olá, boa tarde. Me chamo Giane Sesconeto, sou médica, sou pediatra, com área de atuação em medicina do adolescente, uma medicina pouco conhecida, que é uma área específica da pediatria, que vai dos 10 aos 19 anos, se estende até 24, 25 anos, que é o adulto jovem, uma área que muito importante para a gente atuar perto dos adolescentes, que é muito diferente da criança, muito diferente de um adulto. Então a gente tem um olhar diferenciado. Eu também sou mãe de gêmeas adolescentes, professora universitária, trabalho dando aula, ensinando alunos de medicina a atender adolescente e tenho mais de 20 anos aí nessa carreira. O seu atendimento é um atendimento personalizado, doutora, que a gente está conversando nos bastidores, e eu gostaria de perguntar qual a sua diferença dos demais, das demais clínicas, dos demais atendimentos clínicos. Então, quais são as suas diferenças dos demais concorrentes, né? Eu gosto de dizer que é aquele biopsicossocial. O que é isso? Além do biológico, além do orgânico, a gente não atende e avalia esse adolescente, essa família, essa mãe que traz, o avó, o pai, olhando apenas para os exames laboratoriais, complementares, a parte orgânica. Até porque a adolescência é um momento onde o nosso corpo está no auge. Mas avaliando a parte psíquica, que é muito importante, as questões emocionais e sociais, né, de relacionamento, as habilidades de se relacionar em grupo, as mães estranham seus filhos, começa a ter aquelas brigas em casa, explosões, fica sobrecarregada e os filhos se distanciam das mães por um momento de vida específico que é esse da adolescência. Tem muitas coisas características dessa idade e a gente não sabe diferenciar muito bem. Então, eu sou uma médica que olho esse biopsicossocial, muito além de ficar nas questões só orgânicas, né, biológicas. O que é uma medicina do adolescente? O que trata? Quais são as maiores causas desses adolescentes, os problemas? O que o segmento familiar enfrenta nessa dificuldade de hoje e nesse ensinamento também? As questões da adolescência envolvem muitas coisas, mas eu acho que a grande, né, que todo mundo fala, é a questão da puberdade, por causa dos hormônios, mas a gente esquece também um pouco do desenvolvimento cerebral. E é uma fase onde o cérebro ele não está pronto, eu gosto de dizer assim. O que significa o cérebro não estar pronto? Significa que não dá para a gente esperar que o adolescente tenha um comportamento de adulto. Então a gente precisa entender essa fase da vida. E aí as questões, claro, do desenvolvimento da sexualidade, que eu falo despertar para a sexualidade, que nós pais, né, me envolvo também como mãe, a gente não tem essa intimidade, liberdade de saber como se aproximar dos adolescentes para falar desses assuntos. Eles também se sentem envergonhados. Então essa é uma grande questão que a gente pode lançar mão. Eu gosto de dizer, mãe e pai não precisa dar conta de tudo, a gente pode pedir ajuda. Então essa é uma questão que a gente pode atender muito facilmente, né, ter essa orientação confiável, que o seu filho e sua filha possam falar dessa intimidade com pessoas que você confia e acha que essas questões são mais importantes. Claro que tem a questão de escola, os amigos, uso de substâncias, né, que sempre gera medos nas mães e deixa a gente sem dormir direito, passando a noite em claro, pensando que está preocupada, o que vai acontecer com meu filho, com a minha filha. Mas se a gente tem, e principalmente essa questão da educação sexual, isso, na minha visão, é o mais importante, que é a questão assim atual, né? E porque a gente está muito exposto nas redes sociais, nos digitais. E os pais estão deixando de fazer o seu papel de pai e de mãe, de dar limite, de dar regra. É uma questão de dieta midiática que a gente fala. Não é só a quantidade de tempo, mas a qualidade do que o filho está navegando, está olhando. E é assustador os sites que eles procuram. E já com uma idade até muito precoce, né? Na adolescência já inicial ali, 10, 11, 12 anos. Teria uma visão nessa de as escolas também serem responsáveis ou não nessa educação sexual, ou não é permitido, ou temos que muito ainda que direcionar esse público e também políticas públicas? Eu acredito que esse tema nas escolas é algo que existe um grande debate, né? Mas o fundamental está na capacitação dos professores para falar sobre esse assunto, né? Esse assunto precisa de muito estudo, muito treinamento. Se a gente for fazer um levantamento da literatura científica, todos os trabalhos vão concluir que nós não estamos capacitados para falar sobre isso dentro das escolas. Então é preciso que a gente entenda que a educação sexual ela começa dentro de casa. Então orientar os pais, orientar as mães. Eu
eu já tentei fazer educação sexual nas escolas, os pais têm muita resistência, né? Porque eles acham que estão estimulando, que estão incentivando a curiosidade. Os artigos já mostram pra gente que é muito pelo contrário. Quando a gente educa, a gente protege e previne, mas não acredito que seja no ambiente escolar que a gente deva tratar disso. Acho que a gente precisa ainda se desenvolver muito mais, se capacitar, e começa dentro de casa, essa é a minha opinião, e por isso que eu estou oferecendo esse trabalho, né? O segmento familiar é o que é a base de mais importante. E doutora, além de todas essas informações, além dessa personalização, esse seu atendimento, eu gostaria de perguntar o seu contato para as mães, para os adolescentes também ter essas mais informações, né? Ter uma consulta, mas além de uma consulta, ir além, né? Adquirir informações, o passo a passo, o que é o papel de um pai, de uma mãe, quais são os seus contatos, as redes sociais, o website e também os cursos online, né? Por gentileza. Redes todas, YouTube, Instagram, de Doutora Gi Oficial. Também estou no YouTube com vídeos mais profundos, tenho o site e atendo na Live Espaço Saúde, onde tem o telefone para recepção, contato, e assim vocês podem me encontrar. São segundas, terças e sextas, porque quartas e quintas eu estou na universidade. Então tá tudo entendido. Você que quer ter uma união familiar, entre em contato com a doutora Giane, que ela vai lhe dar grandes dicas e uma consultoria personalizada, um atendimento personalizado.